Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpa a emoção. Essa doença está tirando muita gente do nosso convívio. Muita gente que a gente ama. Muita gente que servia e serve a Deus. Está nos deixando muito triste. A gente não sabe nem expressar o quão é doloroso a gente, sei lá, viver assim no meio dessa situação. Tá muito complicado. Acabei de receber a notícia de que um grande amigo nosso, um grande amigo meu, que fazia parte do nosso grupo lá da Catedral Lectio Divina, voltou para os braços do Pai. Era uma pessoa de muita fé, era uma pessoa... Eu cantei essa música porque essa música ele pedia sempre no nossos encontros que eu cantasse um trechinho dessa música. Desculpa. Eu não sei nem como é que eu vou conseguir fazer esse nosso encontro. Tá muito difícil, mas compromisso a gente tem e a gente tenta cumprir, né? Eu vou pedir força a Deus, que vocês também aí
Peçam a Deus que me dê força, e não só eu estou passando por esse momento assim, nossos amigos, as pessoas conhecidas, tem muita gente que a gente conhece que está passando por situações assim. Nós não conhecemos quais são os propósitos de Deus, mas aqui estamos, né? Se aqui estamos, vamos tentar prosseguir, vamos tentar fazer a nossa parte como pessoas de Deus e evangelizando sempre, e Ele é que sabe a nossa hora, né? E pedir que Ele nos proteja, que Ele nos livre deste vírus mais uma vez, porque eu já tive, mas como sabemos, ainda não estamos de tudo imune. E é necessário que todos nós prosseguimos com os protocolos, tendo todos os cuidados, porque não estamos livres. Vamos acalmar um pouquinho o nosso coração, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, vamos seguir aqui os nossos passos no nosso encontro, fazer a meditação, fazer todos os nossos degraus, né, da Lectio Divina. Ao iniciarmos, vou dedicar essa música que eu cantei ao meu amigo Eloy. Eloy, presente. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu estava falando, nós vamos seguir os degraus espirituais, né, da Lectio Divina, que a gente vai fazer a leitura, a gente vai meditar, fazer uma reflexão e depois a gente vai contemplar aquilo que a gente leu e acolher no nosso coração, guardar no nosso coração e sempre lembrar como uma contemplação daquilo que foi refletido, né? Eu não sei se já falei, mas o evangelho que nós vamos ler hoje é o Evangelho de Marcos, o capítulo 11, e do versículo 27 ao versículo 33. Vamos antes invocar o Espírito Santo, pedir que Ele nos ilumine, que Ele traga luz para o nosso meio. Nós tivemos há poucos dias, vivemos o momento do Pentecostes, onde o Espírito Santo pousou sobre a igreja, no cenáculo onde estava tudo fechado, e Ele entrou e Maria, junto com os apóstolos, Maria estava lá, né? E daí Ele entrou com aquele vento turbulento mesmo, e entrou com línguas de fogo e desceu sobre todas as pessoas que ali se encontravam. Então agora nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele também venha sobre nós, que Ele derrame suas bênçãos e luz sobre nossa mente, para que nós possamos meditar e refletir sobre esse Evangelho e colher tudo aquilo que Jesus quer nos falar. Então, para isso, vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém. Enquanto andavam pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: com que autoridade fazia essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus disse: vou fazer uma só pergunta. Respondei-me, que eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste em João? Vamos então responder dos homens. Eles tinham medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Responderam então a Jesus: não sabemos. E Jesus retrucou-os: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão da autoridade, né? A autoridade. Muitos querem essa autoridade. Muitos mesmo, querem ficar acima de uns dos outros, né? Porque a autoridade, na verdade, aqui, conhecida por nós, a autoridade é quando a pessoa tem realmente poder, tem poder sobre uma determinada pessoa, ou um grupo, ou instituição, ou até um país. Ele tem autoridade porque ele tem o poder, né? Então, na verdade, o que eles queriam que o Jesus explicassem para eles, porque ele tinha autoridade, ele fazia tanto as coisas, expulsar, como ele fez lá no templo, quando ele chegou ao templo lá em Jerusalém, ele chegou e eles estavam fazendo da casa do templo lá, casa de Deus, né? Um templo de vendilhões e tal, e ele fez um chicote lá e saiu expulsando todo mundo lá do templo com autoridade. Então, para eles isso era um absurdo. Por que esse homem tem tanta autoridade? Mas eles conheciam Jesus. Eles não queriam admitir que Jesus tinha realmente poder. Eles não queriam admitir, porque eles não queriam que ele fosse superior a eles, porque eles eram autoridades. Naquela época eles eram autoridades do contexto lá, eles eram autoridade. Mas eles não queriam nunca saber por quê. De onde vem esse tal de Jesus aí que ele quer ficar aqui em cima, junto com a gente? Ou talvez até nos dominar, né? Mas eles presenciavam os milagres de Jesus, eles viam o que o Jesus fazia quando ele ia ao templo, as leituras que eles faziam, as reflexões que Jesus fazia. Então, eles tinham conhecimento disso tudo. Então, eles não tinham nem como argumentar isso de Jesus. Com que autoridade? E Jesus sabia que, para responder à altura deles, ele ia revelar quem realmente ele era. Mas isso não era interesse de Jesus dizer. Ele queria que eles percebessem quem era ele. Por ele, pelo caminho que ele mostrava. Porque Jesus disse: eu sou o caminho.
Ele não fazia questão de títulos, como falavam rabi, mestre, Cristo ou outros mais. Ele não fazia questão desses títulos. Ele queria que as pessoas vissem ele como pessoa, o ser Jesus, a forma como Jesus vivia, a forma como Jesus que falava que ele era o caminho. Porque ele era o caminho, porque ele apontava como seguir, como as pessoas deveriam segui-lo, como as pessoas que estavam junto com ele, o que aconteceria com essas pessoas se essas pessoas o seguissem, o imitassem, ficassem junto com ele, fosse pessoas que tivesse a autoridade, não tivesse autoridade para mandar, mas fosse servo. Era isso que Jesus era, servo. Jesus era servo. Ele dizia que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E assim ele dava sempre esses exemplos. Mas não era o caso, eles eram pessoas superiores, eles eram pessoas que estudavam, eles eram pessoas, os anciãos, eles eram que resolviam tudo, eles eram que determinavam o que deveria ser feito ou não. Ele tinha pessoas no seu poderio, né? Embaixo dele, abaixo deles. Então eles mandavam e desmandavam. E eles tinham medo. Eles tinham medo de que Jesus viessem a talvez ocupar o posto de um deles lá. Na verdade, eles temiam. Eles tinham pavor disso, né? Então, aí esse evangelho, Marcos, nesse contexto aí, ele quer que nós pensemos o que nós pensamos também a respeito de Jesus, né? A respeito da autoridade de Jesus, que Jesus era uma pessoa que eles conheciam bastante Jesus pela forma como Jesus convivia no meio deles, e eles temiam, né? Então eles fizeram essa pergunta para Jesus. Então vamos ver aqui nesse contexto nesse texto aqui. Quando ele fala assim: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus podia muito bem responder para eles: eu sou. Eu vim do alto. Eu sou Jesus, filho do Deus vivo. Eu sou, eu posso. Eu tenho autoridade sobre vocês todos. Eu posso e tem como mandar. Mas Jesus não quis entrar nesse embate com eles, né? Então Jesus responde assim. Como eles quiseram fazer uma pegadinha, na verdade, todos eles eles queriam pegar Jesus de alguma forma. De qualquer jeito, eles viviam armando uma pegadinha para Jesus. Mas Jesus foi e vou fazer uma pegadinha em cima deles. Então, da forma como eles perguntaram a Jesus com que autoridade Jesus tinha, de onde vinha aquela autoridade, então Jesus respondeu para ele. Jesus disse: vou fazer uma só pergunta. Respondei-me. O que vos direi, com que autoridade faço isso? Aí eu vos direi. Eu vou perguntar a vocês, se vocês responderem, eu direi com que autoridade eu faço isso. Mas Jesus já sabia, porque Jesus lia a mente de todos eles, né? Sabia o que eles iam responder. Por isso Jesus já respondeu, já perguntou sabendo do que eles iam responder. Aí Jesus perguntou: o batismo de João era do céu ou dos homens? Era da terra? Era terrestre ou era divino ou veio do alto? Aí eles pensaram lá com eles, começaram a discutir entre eles, né? Bom, se nós respondermos que é do alto,
que é Jesus, ela é do alto, é do céu, eles vão admitir que o batismo de João viria do alto, né? Eles não queriam admitir isso. Mas se nós respondermos que é aqui da terra, se respondermos que não acreditarmos que não é de Deus, que o batismo de João não é de Deus, é da terra, a população ali, os seguidores, tinham João como verdadeiro profeta. E eles jamais eles iam duvidar que aquele batismo de João não viesse de Deus. Mas eles não podiam responder que era de Deus, porque ele não ia responder, porque eles não acreditavam, né, no batismo de João. Mas se eles respondessem que não era de Deus, que era da terra, eles estavam correndo o risco que aquela população que estava ali junto com eles até lixassem eles, né? Então eles, borrando de medo, eles não responderam. Então, não vou responder. Eu não sei. Aí Jesus, na pegadinha, né, que ele fez com eles, ele já dizia assim. Aí Jesus responde, né? Eles comeram, eles tinham medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Responderam então a Jesus, não sabemos. Aí Jesus retrucou-lhes, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pronto, acabou. Foi aí que Jesus deixou eles ainda mais nervosos, eles mais nervosos ainda, né? Porque ele não respondeu a pergunta que eles fizeram e ainda fez uma pegadinha com eles, né? Então é isso. O que Jesus, na verdade, não quis admitir para eles é que ele era o Filho do Homem. Porque ainda não era, ele tinha que cumprir as Escrituras, o que estava nas Escrituras, cumprir o que estava nas Escrituras. Jesus já tinha sido crucificado, né? Ia ser crucificado, mas Jesus tinha autoridade, porque conhecia tudo a respeito. E eles admitiam que eles tinham poder, porque eles dominavam, eles eram o dono da situação, né? Então é isso. E assim é a nossa vida, porque nós vivemos sobre muitas autoridades, embaixo de autoridades. Nós temos nossa autoridade na nossa casa, outras pessoas têm lá nos seus escritórios, os políticos têm as autoridades dele. Quer dizer, é aquilo, uns mandam e outros obedecem. Não é assim? Hoje não vou me alongar muito, porque na verdade eu não estou bem, eu estou muito triste com o que aconteceu com meu amigo, e eu espero que eu tenha me expressado da melhor maneira, feito vocês entenderem, e peço perdão, porque a gente às vezes gostaria até de falar um pouco mais. É um evangelho bom, fácil de interpretar, porque fala sobre a autoridade de Jesus. Mas hoje eu quero pedir a vocês oração, pedir para que vocês não deixem de cumprimentar, de falar, não deixem as coisas para amanhã, não deixe de acolher aquele que chega perto de você, não deixe nada solto, nada. Primeiro você pense, se ligar para alguém, fale uma palavra boa, sempre pensando em fazer algo que agrade. Não precisa fazer por fazer, mas falar, conversar, ouvir, fazer uma oração. Hoje eu estou fazendo uma oração
para uma pessoa, para uma determinada pessoa, pedir a Deus para que essa pessoa fique bem, para que essa pessoa se encontre, para que essa pessoa encontre Deus, se encontre com Deus, né? Porque tem tanta gente perdida ainda, tem gente que está ficando muito revoltado com essa doença. Uma vez eu estava lendo sobre pessoas de sair dessa pandemia, bem ou mal. E o Papa mesmo falou, não quer dizer, as pessoas podem até sair diferente um pouco, mas quando a pessoa já tem tendência a ser boa, ela vai realmente ficar bem melhor. Mas quando a pessoa já tem tendência a não ser boa, porque nós temos as duas coisas, mas infelizmente alimentar a coisa boa, a coisa ruim, cabe a nós. Nós temos dos dois lados, o lobo mau e o lobo bom, né? Então nós precisamos tentar alimentar aquele que para nós é o favorável. Eu, pelo menos, procuro alimentar o lobo bom, para que eu possa ter bons fluidos, bons caminhos, mas tem gente que prefere alimentar o mal. E aí, infelizmente, acaba se dando mal, porque está alimentando o lado errado, né? Infelizmente, a verdade é essa. Hoje também eu escutei um texto, eu não tenho ele aqui, mas quando eu tiver eu prometo ler para vocês, a respeito de tinha uma guerra, estava havendo uma guerra, né? Mais ou menos assim. E aí, quando os soldados viram, tinha um monte de crianças famintas, crianças com fome. Aí eles fizeram aquela fila e foram alimentar aquelas crianças. Aí no final da fila tinha uma criancinha muito raquíticazinha, mas muito quietinha, de mãozinha posta lá no cantinho. Aí o soldado se aproximou dele e o abraçou. Aí abraçou aquela criança com tanto amor, com tanto carinho, que as crianças que estavam na fila para receber o alimento entraram na fila para receber o abraço. Esse alimento é tão importante, tão mais importante do que talvez o alimento é físico, né? Quando você alimenta para segurar o seu corpo. É tão necessário. Então, hoje a gente está tão carente de abraço. Quando você tiver com essa carência, você procure se abraçar, faça isso. Abrace a si mesmo. Abrace pensando em alguém. Abrace a você, mas como se estivesse abraçando alguém. E leve esse pensamento positivo para frente. Tá bom? Me perdoem por esse momento que eu não estou bem, então eu vou pedir para a gente fazer uma oração para todas as pessoas que hoje estão atravessando esse momento difícil. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.